queria compartilhar uma palavra com a igreja que se encontra no livro de 1 Timóteo. Peço que tenha encontrado o texto, que fiquemos de pé, em reverência à leitura da palavra de Deus. Acabou que eu trouxe a Bíblia na NVI, mas eu vou pegar aqui a NAA. Primeira Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 3, do verso 3 ao verso 10. Amém? Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nasce a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Só até aqui, feche seus olhos novamente. Amado Deus e Pai, essa é a Tua palavra santa, bendita e gloriosa. Nós viemos à Tua casa, Senhor, para Te adorar e queremos sim, meu Deus, ouvir a Tua voz. Teu Santo Espírito tenha toda a liberdade, tira toda a enxaqueca, todo o cansaço, traz o Teu bálsamo, Senhor, o Teu renovo e fala aos nossos corações. Perdoa as nossas falhas e me usa, Senhor, apesar de minhas falhas, de meus pecados, me ajude a ser fiel na exposição da Tua Escritura, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis tomar assento, fique à vontade no seu lugar. Existe uma série coreana chamada Round 6, ou Skid Game, que basicamente são jogos em que pessoas endividadas, desesperadas, são convidadas a participar daqueles jogos, e aquele que conseguir concluir todos os jogos vai ganhar um prêmio em bilhões lá da moeda coreana. E a cada partida, a questão que os candidatos não sabiam é que ao participar dos jogos, pessoas morriam, pessoas morrem nas etapas, naqueles jogos, que embora sejam simples, mas caso a pessoa erre, ela é alvejada com um tiro. E o que chama a atenção, nas 2 temporadas que essa série foi feita, é que mesmo ao pessoas serem assassinadas durante os jogos, ao verem o dinheiro caindo, dizendo que o prêmio está aumentando a cada rodada, as pessoas se submetem a isso, a se humilharem até o ponto da morte em prol do dinheiro. E na 2ª temporada o que chamou a atenção é porque um dos candidatos ganhou o jogo e ele volta para o jogo para tentar acabar com a matança.
mas ele entra em choque porque ele descobre que mesmo podendo sair do jogo, as pessoas, por conta do dinheiro, elas querem continuar ali. E meus irmãos, a Bíblia já fala, embora existam séries, filmes falando sobre a questão do dinheiro, o bispo Roberto Macalister já falava que esse é um assunto altamente espiritual. Há uma ligação não só física, religiosa, mas espiritual com o dinheiro, do qual as pessoas não conseguem largar, não conseguem abrir mão. O pastor John, na catedral, ele usa uma frase, ele cita que uma vez chegaram por um dos Rockefeller, um dos magnatas dos Estados Unidos, e ele, milionário, perguntaram a ele, qual é a medida exata para a pessoa se contentar com a riqueza? Existe você que é milionário, existe um parâmetro, se eu chegar a tantos mil, eu vou estar satisfeito. Qual que é a medida exata para a satisfação na riqueza? E o Rockefeller olha para o entrevistador e responde o seguinte, um pouco mais. Ou seja, não existe. A pessoa sempre vai desejar mais e mais. Ela nunca irá se satisfazer. E o que vemos hoje, meus irmãos, na nossa sociedade é isso. O Brasil tem despontado como o país com o maior número de bets e casas de apostas no mundo. De 2 anos para cá, você sabia disso? Eu vejo jovens lá no meu local de trabalho que vão servir como recrutas, completamente endividados com toda espécie de jogo, é o tal do jogo do tigrinho e por aí vai, as pessoas apostando. Existem influencers na internet mobilizando pessoas para se endividarem nesses jogos de azar da internet. E como deve ser então, meus irmãos, a relação nossa com o dinheiro? Não num extremo, mas nem para o outro. Afinal, precisamos do dinheiro, ainda mais quando você chega no supermercado e vê meio quilo de café quase que o preço de uma pizza. E você fica assustado. A gente precisa do dinheiro, temos contas para pagar, está aí a inflação, as coisas só aumentam. Como nós podemos ter uma vida sadia? E como a igreja pode ensinar o mundo? Uma igreja que, querendo ou não, acaba sendo muito polêmica. São pessoas ostentando, muitos pastores dando mau testemunho na internet. Mas a palavra tem muito a nos ensinar. Se você fechou sua Bíblia, acompanhe comigo. Dando um contexto geral da carta de Paulo a Timóteo, Paulo fala para Timóteo, esse jovem pastor da igreja de Éfeso, para arrumar a casa. Paulo fala com Timóteo porque ele, jovem pastor, não estava sabendo como lidar com os problemas na igreja. Ele era muito novo, inexperiente. Então ele escreve essa carta e ele diz, olha, o diácono antes de ser ordenado tem que ser assim assado, o presbítero, as mulheres têm que tomar cuidado com o falatório, porque estava acontecendo muitas disputas de liderança lá. E Timóteo tinha que se colocar como líder, tinha que organizar a casa. E nesse contexto, já para o fim da sua carta, Paulo vai falar com Timóteo com relação ao cuidado com a cobiça. Ao cuidado com a cobiça, ao cuidado na relação com o dinheiro, que é algo polêmico, meus irmãos. Todos nós sabemos ou já ouvimos testemunho de alguma igreja ou de algum irmão com relação ao dinheiro que deixa até o cabelo arrepiado. Nós temos que tomar cuidado, não é menos importante. Mas não só isso, naquela época já haviam pregadores que queriam ostentar e enriquecer à custa da igreja. E Paulo fala para Timóteo, não vá por esse caminho, toma cuidado. Ele começa falando, ele traz um perfil dessas pessoas que querem enriquecer, cujo Deus não é o Senhor Jesus, mas é Mamon. Você sabe o que é Mamon? Mamon é a palavra grega que fala do dinheiro.
Então acompanhe comigo, verso 3, ele vai dizer: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Ou seja, são pessoas que não concordam com tudo do Evangelho. E aí diz, esse tal, ele vai trazer um perfil. Se envolve com inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas, como que esses líderes conduzem a sua vida. E atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que o quê? Que a piedade é fonte de lucro. E há muitos que pensam, de fato, que a igreja, ela é fonte de lucro. Tem um documentário que talvez você não tenha estômago para assistir, porque é muito triste. Ele chegou a ser ganhador do Globo de Ouro na década de 70. No meio pentecostal dos Estados Unidos, tinha muito aquela coisa do pregador itinerante, que ele ganha a vida, o sustento dele são as ofertas a cada igreja que ele visita. Só que aquele jovem havia começado muito cedo, seus pais botavam ele como pregador mirim. E ele cresceu, dava jeito para a coisa, era só glória e aleluia por onde ele passasse. E uma equipe de filmagem acompanha ele até nos bastidores. E meus irmãos, no altar ele era uma coisa, mas no quarto, no camarim, ele era outra completamente diferente. Fumando, jogando as notas de dólares por cima da cama. E no fim, ele se arrepende. Depois desse filme que ele escancarou a vida vazia que ele levava, uma vida falsa, ele abandona a vida de pregador do evangelho. Mas o filme trata dessa realidade, de pessoas que se passam por crentes, estão no altar, mas o Deus, a ambição, não é a glória de Cristo, mas é financeira. E infelizmente, parece que a igreja não aprendeu muito, nem mesmo com esses relatos mais recentes. Porque às vezes, eu vejo tantos ministérios chamam pessoas para pregar, mas não sabe como é a vida da pessoa. E esse rapaz, ele achava, o evangelho se tornou fonte de lucro. E para muitos aí fora, talvez seja. Mas Paulo corrige. De fato, a piedade com contentamento é fonte de lucro. A piedade é uma fé, a fé graciosa, a fé que não tem mais nada a acrescentar, porque ela já é contente, ela já é plenamente satisfeita em Deus. Essa sim é fonte de lucro. Por quê? Porque não é uma fé que depende do preço do café, não é uma fé que depende se você está empregado ou desempregado, ou se está já apertado no início do mês, ou se só tem garrafa d'água na geladeira. Nós não dependemos do financeiro ou dessas circunstâncias para sermos felizes em Deus. Deus é a nossa satisfação, Ele é o nosso sustento, não só no dia bom, mas também no dia mau. Gente pode estar comendo cuscuz com ovo e Deus é o meu sustentador. Você pode estar andando de trem, mas é o Senhor que me guarda. A piedade com contentamento é fonte, sim, de lucro. E é essa que nós devemos buscar. Não devemos procurar, agora não é nem mais pregador da prosperidade, já evoluiu o Pokémon, agora é o coach da fé. É o coach da fé, ele não vai mais fazer um culto, uma campanha, não, agora é mentoria. E eles travestem o evangelho com esses artifícios. Meus irmãos, Jesus não foi um coach, Jesus não foi o Pablo Marçal do século I. Ele não quis dar uma aula de mentoria para Herodes, não, meus irmãos. Ele se entregou por nós. Ele podia ter nascido no bem bom, no palácio, mas a sua família era paupérrima, a ponto do seu berço ser uma manjedoura, um local onde o gado come.
um ambiente insalubre para um bebê. A piedade com contentamento é fonte de lucro. E Paulo continua: nada trouxemos e nem nada vamos levar. Timóteo, tendo o que comer e com o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Nós não precisamos ter o telefone mais moderno. Você não precisa de um robô aspirador. Tem gente que está querendo fazer a terrinha agora de robô aspirador. Se Deus der condições para comprar, amém. Mas meu ponto é que nós nos angustiamos com a cobiça, sempre desejando mais, sempre querendo algo diferente. Nada consegue satisfazer o nosso coração. E meus irmãos, o mundo quer isso. Eu não sei quantos pararam para pensar na arquitetura dos shoppings. Você já parou? Você entra no shopping da Pedreira ou em qualquer um, a hora passa assim. Sempre tem uma música, né? Nunca tem uma música melancólica, né? Ou para te deixar agitado. Não, é uma música confortável. Você não vê muitas janelas. Por que isso? Você só vê na praça de alimentação, aqui na Pedreira. Mas qual o intuito deles? Os shoppings têm arquitetura que você anda em círculo o tempo todo, não tem fim. É exatamente para você perder o tempo. É quase como Caverna do Dragão. Você entra lá e não consegue sair. Entendeu? É por isso que as esposas sempre querem levar os maridos, que não têm muita paciência. Não, vamos embora. E a ideia é essa, é aprisionar as pessoas, fazer com que o cidadão perca a noção do tempo e fique lá gastando e gastando. Você já almoçou, mas você andou, aí você está com sede, toma um suco, e daqui a pouco chega a hora do lanche, a criança já está agitada. A ideia é essa, é fazer com que as pessoas percam o dia lá e, passando mais tempo, vão gastar mais. Tudo isso é intencional. Você não clicou em nada na internet e o Instagram começa a te recomendar um monte de coisa para comprar. O mundo, ele trabalha em cima da cobiça, em cima das falhas do ser humano. Mas veja, o que a palavra nos ensina é sobre gratidão e nas mínimas coisas. Não é ser grato porque tem uma camisa da Zara. Eu nem sabia o que era Zara, minhas irmãs começaram a rir de mim. Porque só conhecia Renner e C&A. Ele diz: com o que comer e com o que vestir estejamos satisfeitos. Você se alimentou hoje? Glória a Deus. Está todo mundo vestido aqui, glórias ao Senhor. Nós temos a vestimenta, Deus tem cuidado de nós. Deus não prometeu uma cesta básica de caviar, meus irmãos. Deus prometeu algo muito superior. Ele prometeu uma morada eterna. Ele prometeu cuidar de nós. E veja, Jesus, ele ora pelo sustento. Ele ensina os discípulos a orar pelo sustento. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, o alimento, o sustento diário. Veja, não é porque não pregamos prosperidade deturpada, como falam aí, que nós não devamos pregar o cuidado do Senhor. Deus se importa com o meu sustento, é Ele que cuida de nós. Nós temos que descansar nele. Não podemos fazer da cobiça, das riquezas, um ídolo que tira a tua ansiedade, meu Senhor, e agora? As coisas estão difíceis, as contas não batem, tenho que arranjar um novo emprego, ou então eu preciso arranjar um emprego. Isso não pode ser, meus irmãos. Não pode deixar ocupar o nosso coração, roubar a nossa paz, porque nós temos um Pai, amém? Enquanto estava no sertão, eu dava um exemplo nas famílias, que eu comentava assim: você já viu o seu filho, 5, 6 anos, ou até 10 anos, o adolescente abrir a despensa e ficar preocupado porque as coisas estão acabando? Você já viu algum filho fazer isso? Você não vê, pelo contrário, você quase que tem que segurar a mão do garoto: menino, para de comer, senão não vai ter até o fim do mês. Você não vê isso, você não vê a criança preocupada, ou o jovem,
em ter que trabalhar cedo para conseguir ajudar em casa. Não há essa preocupação. Por que não há? Porque tanta criança, né, como o pré-adolescente sabe, que há um pai, que há uma mãe que cuida. Eles podem estar dormindo, mas os pais se sacrificam. O pai não deixa faltar. E se o pai e uma mãe de sangue fazem isso por um filho terreno, quanto mais o pai que está nos céus. Ele cuida de nós, ele cuida da tua vida. Não é adorar o dinheiro, é adorar o Senhor que cuida de nós. Porque veja, em prol desse culto ao dinheiro, a mamon, muitos até deixam de estar na igreja. Eu sei que existem casos, e veja, eu também trabalho fim de semana, eu tenho escala militar que eu tenho que cumprir. O que eu quero dizer é que há muitas pessoas, e não só quem trabalha, até quem estuda, que aos poucos se afasta da comunhão. Não, eu preciso de mais um dia. Eu já tenho o suficiente, mas só mais um dia. E assim vão se afastando da comunhão, vão esfriando. E meus irmãos, a lógica do reino é o contrário. Porque pare e pensa, você dá para a obra do Senhor 10% da tua renda. Se você nunca ficou pé atrás com isso de falar, eita Jeová, esse mês vai ser brabo, então talvez você não seja normal, porque normalmente a gente tem receio, porque pesa, 10% da renda faz falta, faz diferença. Vamos ser verdadeiros, mas até o ato de dizimar, de ofertar é um ato de fé. A gente entrega crendo que Deus não deixará faltar. Nós podemos dar passos de fé porque não dependemos do nosso contra-cheque. Deus cuida de nós. Isso nos dá liberdade para auxiliar quem está passando fome, para ajudar missionários, porque não existe perda no reino de Deus, existe investimento. Quando nós abençoamos quem precisa, socorremos os necessitados, dizimamos na nossa igreja local, meus irmãos, Deus faz milagres na nossa vida financeira. Deus faz milagres. Isso é depender de Deus. Não depender da matemática financeira. E veja, eu quero abrir um parênteses, eu não estou dizendo para você não ter sabedoria, né, sair se comprometendo. Faça somente aquilo que o Espírito Santo lhe der direção. Amém? Porque se Ele falar ao teu coração, faça isso, aí você obedece. Porque se Ele deu a palavra, pode ter certeza que Ele proverá. E ele continua, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Se torna uma bola de neve, a cobiça, as tentações ficam cegos pelo amor ao dinheiro, assim como as pessoas morrendo naquele jogo da série coreana que eu falei, sem conseguir ver o fim do túnel, sem conseguir estar atento ao que estava de fato acontecendo, pessoas morrendo por conta do dinheiro. E Paulo conclui, pois o amor ao dinheiro é o quê? A raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Não se atormente, não se automutile por conta do dinheiro. Não seja dependente do real, seja dependente do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus disse que não tem como servir a dois senhores. Não tem como, pois ou se agradará a um e aborrecerá o outro, ou o contrário. Não devemos, meus irmãos, depender do dinheiro, devemos depender do Senhor. E aí alguém pode falar, mas por um culto jovem isso? Meus irmãos, precisamos resgatar isso até mesmo entre os jovens. Como eu falei, muitos já se endividando, jogando até sem os pais saberem, eu vejo no meu trabalho. E o Brasil despontando em tudo isso, e no início de ano a gente sempre vê aquelas metas, né?
é academia, não, eu vou virar maromba, vou todo dia na academia, vou postar foto, vou comer só alface, vou fazer isso, aquilo, e eu tenho visto muitos, não, esse ano eu vou ficar rico. Vou ganhar dinheiro, vou comprar uma lancha. Muitos planos entre os jovens nesse sentido. Mas mais do que ser um acumulador de moedas, meus irmãos, é nós prosperarmos para a glória do Senhor. Fala, Senhor, me prospera para servir o próximo. Me dê mais condições para eu ajudar quem precisa, para eu te servir. Não para ser um fim em si mesmo, para vaidade, até para autodestruição. Há muitas pessoas que é um livramento Deus não abençoar, porque se abençoasse, a pessoa ia gastar tudo com o que não deve. Ia se afundar em vícios. Há pessoas que, quando são pobres, estão na igreja. A conta bancária aumentou um pouco, ela já some. Isso só mostra qual que é o ídolo. Infelizmente, há muitos, em meio a essas pregações de prosperidade, que só buscam o Senhor, quase como um esquema em pirâmide, para poder prosperar. Mas, meus irmãos, Deus não está interessado num esquema de pirâmide contigo, Ele quer ser teu Pai. Ele quer te chamar para uma família. Não são metas financeiras a cumprir, não. Ele quer fazer um discipulado. Ele quer te ensinar a ter alegria na fartura e também na escassez. Que é isso que Paulo também ensina na carta aos Filipenses. É interessante, porque Paulo ele era da igreja de Antioquia, junto com Barnabé, que era o pastor principal. Quando ele discute com Barnabé, por conta de João Marcos, para levar, eles se separam. Só que a igreja de Antioquia continuou sustentando só Barnabé e João Marcos. Paulo, a partir daí, ele passa a ser adotado por outras igrejas, adotado financeiramente. A igreja de Filipos foi uma dessas igrejas. Só que, veja, ele escreve essa carta até para lembrá-los de ofertar. Paulo estava passando aperto. Mas é o próprio Paulo que ensina eles a terem alegria em toda a situação. E ele diz, meus irmãos, aprendi a ter fartura, aprendi a ficar alegre também na escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Ele nos ensina, e na verdade ele aprendeu isso de Jesus, ele repartiu isso com a igreja. E agora ele fala com Timóteo, toma cuidado. Por quê? Porque existem pessoas que são guiadas pelo dinheiro. A gente estava em Saquarema no fim de semana passado, e era 10 da noite, estava chegando os caras com detector de metal para procurar moeda e joia na praia. Falei, rapaz, e tem pessoas que têm essas ambições, que ficam como esses detectores de metais, procurando dinheiro atrás de dinheiro, seguindo cegamente. Mas não deixe que o dinheiro te dirija. Procure sabedoria, procure o Senhor. Deixe que Ele seja o dono da tua vida. O dinheiro pode ser um servo, mas é um péssimo senhor. E aí o verso 11, ele diz, você porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão, combata o bom combate da fé. Paulo adverte ele fala do que ele tem que tomar cuidado. Ele fala que essas lideranças já foram consumidas por esse amor ao dinheiro, mas ele tem que se posicionar. Ele tem que combater o bom combate, porque a verdade é, eu e você precisamos de dinheiro. Talvez você também passe por apertos. E a nossa tendência é sim correr talvez um pouco mais do que precisamos. Ou então, em meio à necessidade, esquecer que nós dependemos do Senhor. Não é na força do nosso braço. Nós precisamos do Senhor, precisamos lutar contra a nossa inveja. Há muitas cobiças que derivam da inveja.
Você vê a pessoa postando uma viagem, e aí você faz um bico, não, eu também vou, eu vou correr atrás, eu vou superar. Há muita inveja no nosso meio, há muita cobiça, e meus irmãos, a gente tem que tirar toda essa capa de vaidade e voltar ao que Paulo ensinou, que é a piedade com o contentamento, descobrir a fé com gratidão. Essa sim é a fonte de lucro, é o que vai trazer mais paz, mais proveito, é uma dependência que não é do banco central, é uma dependência que vem do banco do céu. É o Deus que nos sustenta e que nos impede de sermos insensíveis à dor do nosso próximo. A dor, as limitações, as falhas. E nós precisamos do Senhor. Sempre vemos filmes de pessoas que querem ficar ricas. O cara era pobre e fica rico. Mas o contrário nunca existe. De quem era muito rico e decide ficar pobre. Esse caso nós só encontramos, meus irmãos, na Bíblia, não é com Leandro Hassum. Só o Senhor Jesus abriu mão do seu palácio, da sua glória, da sua majestade, e foi morar no subúrbio do subúrbio de Nazaré da Galileia. Ele abriu mão do seu conforto. Ele abriu mão dos seus servos, dos anjos, para poder nos resgatar. Aquele que sustenta o universo, agora ele é carregado, sendo bebê, por uma jovem inexperiente. Se ele não come ao meio-dia, sua pressão pode cair. Aquele sol esturricante, aquele local desconfortável, a areia entrando nas tendas, nas casas, sem luz, tendo que pegar, sem água encanada, sem os confortos que nós temos hoje, naquele sol de 60 graus da Palestina. Jesus, ele abriu mão do seu conforto, meus irmãos. E o que alimentava ele, o que o sustentava era fazer a vontade do Pai. E ele, melhor do que ninguém, sabe o que é ser sustentado pelo Pai, mesmo em meio à fome, em meio à pobreza. E é por conta dele, que venceu tudo isso, que nós podemos seguir os passos dele. Ele pode nos ajudar a ter contentamento, a ter alegria nas pequenas coisas, sem ostentação, sem vaidade, mas a ter gratidão, a te ensinar, a me ensinar, a todos os dias olhar, Senhor, muito obrigado por esse pão, com margarina e esse café amargo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu tenho emprego. Obrigado porque eu tenho sustento. E dá um glória a Deus a cada boleto que é pago. Senhor, muito obrigado. Porque Deus tem cuidado de nós. E Ele continuará cuidando e sustentando a nossa vida. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Amado Deus e Pai, a nossa alma, Senhor, já nesse início de ano, talvez de muitos de nós, já se encontre agitada, preocupada com os muitos desafios, Senhor, financeiros que temos, as dívidas, o aumento, Senhor, dos alimentos. Talvez muitos insatisfeitos com o seu emprego. Mas, Senhor, Tu és o nosso sustentador. Senhor, não permita que na nossa busca por uma vida melhor, que o dinheiro se torne um ídolo, que o dinheiro seja idolatrado. Não nos deixe, Senhor, dar mais do que o tempo necessário, Senhor, do trabalho para o dinheiro. Não nos deixe sucumbir à cobiça, à inveja, à arrogância, mas nos ajude, Senhor, a redescobrir a piedade com o contentamento. Há uma vida, Senhor, de gratidão, com as coisas simples, com os momentos simples, Senhor. Nós não dependemos de lazer em shoppings ou de viagens internacionais. Não, Senhor.
A nossa alegria, o nosso prazer está na comunhão contigo, na comunhão com o povo de Deus, Senhor. Tendo muito ou tendo pouco, Senhor. Nos ajude a agradecer. Nos ajude, Senhor, a reconhecer que o Senhor está em todos esses momentos. Dá-nos, Senhor, sabedoria no trato, nas finanças. Senhor, às vezes a nossa igreja precisa tanto e a gente desperdiça esses recursos com tanta besteira, Senhor, com tanta futilidade. Nos ajude a ajudar o próximo. Nos incentive, Senhor, a cuidar de missionários, a cuidar, Senhor, dos ministérios, da obra aqui na Tua igreja, a começar a semear e colher no Teu reino espiritual, a sermos e aprendermos o que é ser dependente de Ti, Senhor. Porque os negócios do mundo são furados. Mas, Senhor, assim como nós já tivemos experiências aqui, de pessoas que decidem consagrar a sua vida financeira a Ti, e ao ajudar alguém, o Senhor abençoa a pessoa, que possamos colher mais frutos de fé, pois o Senhor cuida de nós, o Senhor é o nosso sustento, o Senhor não deixará o justo a mendigar o pão. O Senhor é Deus que abre portas de emprego, o Senhor é Deus que nos capacita para passar nos melhores concursos. O Senhor é Deus que nos dá garra para estudar horas a fio e conseguir entrar numa boa universidade. Destrava, Senhor, a mente desses jovens aqui nessa noite. Dá, Senhor, garra, dá força, dá estratégia para que, meu Deus, passe nas melhores universidades, conquistem os melhores empregos. Destrava, Senhor, a vida financeira do Teu povo nessa noite, que não depende de um chefe ou de um contra-cheque, mas depende daquele que é o sustentador de todas as coisas. Te pedimos, Senhor, não para o nosso ego, mas porque é o Senhor que nos sustenta, e o Senhor tem feito coisas grandiosas nessa igreja e fará ainda mais. Te louvamos, Senhor. Guarda o nosso coração, guarda o nosso trabalho, e que possamos descansar na presença do nosso Senhor Jesus. Nós te louvamos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.